O Brasil possui cerca de 165 internações diárias por trombose, de acordo com um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a partir desses dados que foram permitidos aí pelo Ministério da Saúde. Segundo informações, teve um aumento gigantesco de jovens entre 25 e 39 anos que foram diagnosticados com o problema. Recentemente, eu tenho ouvido muito falar desses casos, mas até um tempo atrás mesmo, antes da pandemia, eu nem ouvia falar em trombose. Uma vez eu ouvi falar em trombose e me assustei. E eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto, se isso realmente está acontecendo, por que está acontecendo, para a gente chamar a atenção da sociedade, doutor. Muito bem, agradeço muito o convite, fico honrado de estar aqui com vocês. E falar de trombose é algo que nos deixa muito à vontade, porque é o nosso dia a dia, tá? A trombose, para os telespectadores entenderem, é a formação de coágulos, tá certo? No interior, principalmente das veias das pernas, tá? Levando a um quadro que muitas vezes pode passar despercebido, é verdade, né? Então é importante demais o diagnóstico precoce, porque isso pode dizer para onde é que vai essa trombose. Ela pode se resolver de uma forma mais tranquila, sem nenhuma sequela, ou então, se caso não haja o diagnóstico, ela pode levar a casos graves, inclusive a morte, quando ocorre a embolia pulmonar. Doutor, como que ela acontece no organismo da pessoa? Quais são as causas que levam a essa trombose? E por que nesses últimos tempos tem se falado tanto desses casos, principalmente com jovens? Pronto. A trombose, ela tem os seus fatores de risco. Né? Você não pode falar em trombose apenas de forma isolada, que acontece neste ou naquele grupo específico. Mas o que nós entendemos é que a trombose ela tem muito relação com o estilo de vida que a pessoa leva, alguns tipos de medicamento que a pessoa pode estar tomando, se tem ou não um passado de imobilização prolongada. Falamos aqui, por exemplo, das fraturas, ou um pós-operatório de cirurgias que o paciente fica muito debilitado e fica muito parado, tá certo? E também alguns estados, por exemplo, ocorre mais nas mulheres do que nos homens, mas ocorre também nos homens. Porque a mulher, ela tem uma bomba química de estrógeno, né? Tá certo? Então, o estrógeno nós já sabemos que é um fator de risco para ter trombose. Não quer dizer que toda mulher vai ter trombose, não é isso. Mas, por exemplo, alguns medicamentos que as mulheres usam, anticoncepcionais, é uma bomba de estrógeno que você está dando à paciente. Terapia de reposição hormonal também é um fator de risco, né? Pacientes que estão, por exemplo, fazendo quimioterapia é um outro fator de risco. Pacientes que têm câncer, qualquer tipo de câncer, especialmente câncer de mama, o câncer de próstata, pode acometer a pessoa com a trombose. Então, o senhor está falando que existem situações e situações. Por exemplo, nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito de doenças. Sim. Nunca se falou tanto de doenças como nos últimos tempos. O senhor concorda? Concordo. E aí o que chama bastante atenção, nós temos falado sobre os cuidados que as pessoas devem ter com a alimentação, os cuidados que as pessoas devem ter com o exercício físico, os cuidados que elas devem ter com saúde mental. E aí o que nos preocupa? Quase todas as pessoas que sofrem com problemas emocionais, psicológicos, quase, não estamos falando todas, uma boa parte depende de remédios. E remédios que não são remédios fracos. E uma boa parte tem um tratamento, mas pós o tratamento ainda continuam com os medicamentos. Às vezes a pessoa não consegue se sair. E aí o que eu chamo a atenção? Para vários tipos de remédios que muitas vezes a pessoa acha que tem um problema, não cuida da causa e passa a tomar aqueles medicamentos. Não estamos falando dos medicamentos, mas estamos falando de situações que ficam agravadas dentro desse organismo. Porque às vezes você faz as coisas do jeito que você quer e de repente você está mexendo com esses vasos, você está mexendo com esse corpo e você não sabe como é que está essa bomba relógio dentro de você. Como que a gente pode falar sobre esse assunto, doutor? Perfeito. É uma colocação muito pertinente. Olha só, para prevenção de trombose, você vai ver que existem coisas comuns para tratamento de várias doenças. Como é que se trata uma depressão? Como é que se trata
uma crise de ansiedade, não é só medicamento, né? Então, os estudos já mostram que o benefício que você tem de uma vida saudável é muito importante em todas as áreas, tanto para a prevenção de algumas doenças, como também para tratamento. Se estamos falando aqui de prevenção de trombose, por exemplo, o que é que nós devemos fazer no nosso dia a dia? Ter uma vida saudável. É importante também não fumar. O cigarro tem dezenas, centenas de substâncias químicas que podem agredir os vasos de todo o corpo. Atividade física. Gente, o benefício da atividade física é tão importante, porque se as pessoas soubessem e usar isso até como uma terapia preventiva e também curativa, tá? O paciente que pratica atividade física, que visita o médico regularmente, né? Que não se automedica, é importante que se diga isso, porque medicações, elas têm efeitos colaterais, e aqui nós estamos falando de situações que podem levar a uma trombose. Falamos aqui de terapia de repulsão hormonal, de anticoncepcional, falamos aqui também de medicações como, por exemplo, para quem está em tratamento de câncer. Então, é importante demais. São medicamentos fortes, né, doutor? Isso. E uma coisa importante que acho que pouca gente dá valor é o sobrepeso. Temos que falar sobre isso. O sobrepeso, ele está relacionado não só com outras várias doenças, mas também a trombose. Porque aquele peso, ele sobrecarrega não somente as articulações, os ossos, mas também as veias, tá? Pessoas que estão com sobrepeso têm um risco maior de ter uma trombose. Então, pode até explicar um pouco, os jovens eles estão muito parados, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Estão dormindo bastante, exercitando pouco, se alimentando pouco e tendo uma qualidade não real de vida. Podemos dizer mais ou menos isso, né? Aí a gente chama atenção, doutor, para os jovens que serão futuros adultos e pessoas da terceira idade se lá chegarem. Sim. Ainda tem isso, né? Que a gente tem que chamar atenção. Que a vida não é a vida toda. A vida toda é aquela que você está praticando no dia a dia, né? Pode ser rápida, como pode ser também longa. Vai depender da gente, né? A gente tem aqui uma imagem, né? Das pernas. E nós temos outras imagens que eu particularmente não sei o que está certo e o que está errado. Mas eu posso... O senhor quer dar uma chegadinha lá? Eu gostaria. Vamos lá. Vamos lá. O senhor mostrar aqui para quem está em casa. Pode ficar, se posicionar, se o senhor quiser mostrar no telão, fica à vontade. Pode sim. Pô, gente, aqui é um desenho, está bem didático. Aqui é um desenho que você está mostrando as veias em azul e as artérias. As artérias, elas descem o sangue que vem do coração. Sim. E as veias recolhem aquele sangue. Aqui, toda veia, ela tem uma estrutura chamada aqui, ó, válvulas. Para que é isso? Para direcionar o fluxo sanguíneo, tá? Você vê que aqui é uma representação das hemácias, o sangue vai subindo. Quando ocorre uma contração da musculatura, ela impulsiona esse sangue para cima. E essas válvulas se fecham. Por isso que você não incha as pernas. Então podemos dizer de forma bem direta para quem está em casa, que quando isso acontece e incha naquele local, eu preciso que o senhor explique isso de forma bem visível para quem está em casa. Não, tranquilo. Então, assim, o fluxo sanguíneo é esse. Certo. Quando ocorre um acúmulo desse sangue aqui, tá? Próximo a essas válvulas, ele vai se amontoando aqui para a circulação do sangue. O sangue para de fluir para aquele local. E aí forma-se o trombo. E aqui eu tenho uma coisa importante. Quando ocorre isso, ocorre uma inflamação na veia. É por isso que os pacientes apresentam a dor, o inchaço na perna, tá certo? Essa perna, onde tem a trombose, o paciente muitas vezes apresenta o inchaço na perna e o aspecto da pele também muda. Ela pode ficar mais azulada, se você pegar, a perna pode ficar quente. E é importante fazer o diagnóstico diferencial.
Por quê? Porque muitos pacientes apresentam um quadro parecido e pode ser uma infecção diferente de uma trombose. E aí você, procurando um especialista, um angiologista, você vai entender se aquilo é só uma inflamação ou se aquilo é o início de uma trombose. Perfeito. Pode acontecer de ter o início da trombose, ela ficar ali guardadinha por um certo tempo e de repente acontecer? Pode. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque a trombose, geralmente o quadro clássico é que o paciente apresenta esses sintomas que eu falei. O inchaço, a dor, tá? O aspecto da pele pode mudar. As veias, elas podem estar mais saltadas naquele momento. E é um evento que o paciente sabe. E ocorre uma coisa importante, que é a contratura muscular. O paciente começa a ter dificuldade para andar a partir daquele momento. Aí será que eu torci o pé ou será que é outra coisa? E o paciente fica aguardando, achando, eu vou tomar um remedinho aqui para passar a dor. E aí, lembra que eu falei? É um paliativo que vai estar escondendo a causa. E lembra que eu falei, você não tratou a trombose. Este êmbolo, este coágulo que se formou aqui, ele pode se soltar. Quando se solta, já muda o nome, não é mais trombose, é embolia. Esse êmbolo, ele vai passear em todas as veias, né, do nosso corpo, vai chegar ao teu coração, o coração vai contrair e pode jogar isso para os pulmões, formando aquele que nós falamos de embolia pulmonar, que é gravíssimo. Doutor, que coisa muito séria que nós estamos explicando para quem está em casa agora, de uma forma extremamente visível, como quem ainda não tinha visto dentro desse programa. Porque quando a gente fala da trombose indo para outros órgãos do corpo, a gente não consegue explicar diretamente da forma como a população precisa saber e entender. Então, assim, na verdade, esse sangue que está ali parado, ele já não é mais um sangue saudável, né? Não é. É um sangue que Tá desoxigenado, está doente. Tá doente. E aquilo pode subir. E aí, aquilo que eu falei, isso pode ser potencialmente fatal. É uma doença séria que precisa ser evitada e dado o diagnóstico correto. Porque senão o paciente pode vir até morrer. Pronto, vamos voltar para lá, doutor? Gostei muito dessa explicação. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor. As pessoas não têm noção e a gente precisa, de forma bem didática, explicar para quem está em casa, para ver se chega numa maioria da população. Por exemplo, quando o senhor fala, então, da falta de exercício, quando o senhor fala dessa vida sedentária, quando o senhor fala dessa alimentação que não é balanceada, que a gente vem falando quase todos os dias aqui, traz nutricionista, traz psicólogo, traz profissionais como o senhor, traz outros profissionais que tocam no assunto, parece que as pessoas estão assim meio que sem noção, não estão dando muita atenção. Nós, seres humanos, quando eu falo, somos nós, seres humanos. Parece que as pessoas não têm noção da gravidade do problema. E aí elas acham que não, isso acontece com pouquíssimas pessoas. Quer dizer, é um caso que está ali na perna, que você não percebe, tá ali paradinho, mas que você toma um paliativozinho e que daqui a pouco ele vai para outras partes do corpo, se caso você não tratar. Perfeito. Um sangue doente. E aí eu pergunto para o senhor, pessoas que fazem doação de sangue, é mito ou é verdade? Sofrem com menos problema de trombose ou ao contrário? Não, ao contrário, acredito que não seja. Mas ela vai estar trabalhando esse sangue? Me pediram para fazer essa pergunta para o senhor. Pois não. Não, isso é um mito. É um mito, Mas né? assim, é um ato de amor, eu acho que... Esse sangue também vai estar funcionando, né? Vai estar funcionando e quando você está fazendo a doação do seu sangue, está se renovando a vida, né? Então é bom, né, doutor? É excelente. Então, se você está fazendo doação de sangue, né, mandar um abraço todo especial aí para o Roberto, que pediu, falei para ele que ia trazer um especialista para cá para o nosso programa, e ele pediu para que a gente pudesse tocar nesse assunto. Então fica tranquilo, ao contrário, porque tem umas histórias, quando você doa muito sangue, bombeia mais sangue nesse teu corpo, e olha, ao contrário, aí é que é bom que o sangue vai passando e vai circulando de uma forma correta nesse organismo teu aí. Nós estamos falando de doença. Doença é caso sério, gente. Observou ali nas imagens e aí a gente chama atenção. Os sintomas, o senhor falou, fica quente o local, azulado, né? Sim. E tem que ser observado. Pessoas que têm problema de microvarizes ou pessoas que têm problema de varizes mais grossas e azuladas, são pessoas, por que não dizer mulheres, que correm o risco de ter trombose? Sim, cai naquela mesma a situação que nós informamos, sobre fatores de risco. Pacientes que apresentam
fator de risco, aquelas veias varicosas, agora lembra, elas não começam volumosas, elas começam fininhas, mas as pessoas vão deixando para lá, porque não vai incomodando, as pessoas, isso aqui é só estética, eu não me incomodo, mas a estética, ela tem tudo a ver com a saúde, nessa situação, tá? Outro fator de risco importante é pós-operatório de cirurgias, especialmente as cirurgias plásticas, tá? É importante que as pessoas tenham noção disso, e hoje já está tão difundido isso, porque os médicos cirurgiões plásticos, eles já fazem todo um protocolo de prevenção para evitar a trombose. Doutor, vamos falar dessa relação com a Covid. A gente precisa falar sobre esse assunto. Sim. Eu queria muito que o senhor falasse sobre esse assunto, porque é uma das coisas que tem mexido muito com a cabeça das pessoas. A gente sabe de coisas pinceladas, histórias pinceladas, sobre a questão da própria vacina e sobre a questão da própria doença. Eu queria muito que o senhor falasse se esse aumento, apesar de toda essa não qualidade de saúde, que às vezes a pessoa não coloca no dia a dia, como exercício físico, alimentação, saúde mental, enfim, ficar parado durante muito tempo, não ter uma vida, um sono tranquilo e tudo, mas a gente precisa falar também sobre essa questão. A gente não pode esconder, né? Deixar de lado. Isso também contribuiu para a trombose acontecer? Olha, eu acredito que tanto o Covid em si, que ele aumenta o risco de trombose, isso aí foi muito demonstrado durante toda aquela pandemia que nós vivenciamos, um período muito complicado da saúde pública mundial, por assim dizer, tá? E também tem vários estudos que demonstram que a vacina pode sim, em alguns grupos de pacientes, pode aumentar o risco de uma trombose, tá? Porque ela pode aumentar a coagulabilidade do sangue, mas, logicamente, se a indicação da vacina para alguns grupos, eu acho que não tem sentido. Hoje, por exemplo, está se analisando mais claramente, provavelmente, pessoas que não possam entrar tanto nesse quesito de algumas vacinas, porque a gente sabe que, como a gente costuma dizer aqui, saúde é saúde, a minha saúde é diferente da sua, os meus problemas de saúde são diferentes dos seus. Vamos falar também sobre a doença dengue. Ela também pode ser um fator de risco, de problemas relacionados à trombose, ou não, também é mito? Olha, eu confesso a você que eu nunca vi nenhum estudo que demonstra dengue relacionando com trombose, tá? Nem chikungunya? A chikungunya, sim. A chikungunya, ela aumenta realmente. Inclusive, no consultório, eu já peguei alguns pacientes que tinham, além do problema das articulações, em alguns casos eu peguei que tinha trombose associada. Agora, não dá para eu dizer se é devido à agressão direta, porque a chikungunya, ela ativa o seu sistema imunológico e a cascata de coagulação. Ou é também pelo fato do paciente permanecer muitas horas deitado, não conseguindo se locomover direito, tá certo? Então, pode ser bem, sabe, eu acho que muitas tem a dores relação. Articulares, né? Que e faz lembra com que eu falei, pessoa, verdade. A pessoa ficar muito tempo parada, sem se movimentar. Uma coisa que eu também esqueci de mencionar, que é importante esse seu programa para informar, sobre viagens prolongadas. Pronto. Aí aqui nós falamos aqui das viagens tanto de avião, como de trem, como de carro, como de ônibus. Permanecer várias horas, né, com a perna para baixo, sem a movimentação, é um fator de risco que o indivíduo pode ter uma trombose. O senhor está falando sobre esse assunto e a gente chama atenção para aquelas mulheres que acabam, de uma certa forma, sentindo determinadas dormências ou até mesmo essa sensação de que parece que o sangue não está passando. Sim. Digamos que você esteja por nem longas horas, assim, mas até poucos tempos. Você está sentado, está com uma posição não agradável e você tem a sensação de dormência, sejam nas pernas, nos braços. Isso é algo que você consegue perceber de forma bem nítida. É algo a se avaliar? É por isso que tem que fazer o diagnóstico diferencial, porque muitas vezes aquela dor, aquela dormência que o paciente sente nas pernas, ela pode não estar relacionada também com a insuficiência venosa, que é um fator de risco da trombose, tá? Pode ser uma compressão nervosa, pode ser de origem osteomuscular,
Então, somente o médico ele pode diagnosticar, né, e fazer esse diagnóstico diferencial. Doutor, aquelas pessoas que costumam ter problemas, enfim, problemas às vezes de um quebra uma perna ou de repente quebra um braço, fica com um machucado ali e ele sara. Isso também pode trazer problemas para essas veias que ali estão? Pode sim. A agressão direta, Traumas. Diretamente, né, ou indireto, nas grandes veias das pernas, dos braços, pode levar o indivíduo a ter uma trombose. Então, o inchaço, ele tem que ser avaliado, porque ele pode ser realmente uma causa outra, mas pode ser uma trombose, gente. E se você tiver, após um acidente, tá? E o indivíduo apresentar um inchaço, tem que saber se é devido à fratura, se é devido apenas uma entorse ou se tem também uma trombose associada. É importante demais fazer esse diagnóstico. Doutor, eu queria que o senhor ficasse à vontade, se ainda faltar algum tipo de informação que não tenha sido levado para o telespectador, principalmente para os pais e mães de jovens, por incrível que pareça, pessoas de 25 a 39 anos ainda estão nessa formação da personalidade. Às vezes acham que são jovens, que estão aí se divertindo, não vai acontecer nada. E nós sabemos que essa geração é diferente das demais gerações passadas. A gente vê adolescentes, mas a gente vê adultos com comportamento, às vezes, de menino. E a gente precisa realmente reforçar isso. E eu gostaria muito de chamar a atenção dessa população mais jovem, porque é delas o futuro do nosso Brasil. Perfeito. Né? Bom, me dirigindo aqui às pessoas mais jovens aqui, eu já fui bem jovem também um dia, né? Mas, enfim, eu acho que procurar ter uma vida saudável. Eu acho que é isso, gente. As pessoas, elas estão, mudando totalmente os hábitos que nos fizeram chegar até aqui com saúde, tá? Então, as pessoas, elas têm que sair um pouco da frente das telas, elas têm que se relacionar bem com as pessoas, elas têm que buscar manter atividades ao ar livre, fazer caminhadas, fazer corrida, ir para academia, sabe? Eu acho que procurar, olha, é uma coisa importante. Eu acho que nesta geração nunca se soube tudo de tudo. Se percebe, você tem informação detalhadas, qualquer tipo de informação de boa qualidade disponível para a gente. Mas por que a gente não usa? Por quê? Porque é o comportamento do jovem. Sabe o que a gente percebe, doutor? Que parece que as pessoas, elas têm medo da verdade. É isso. Elas têm medo de buscar informação que vai levá-las a uma realidade, a um fato que esteja acontecendo ali e que a pessoa não quer aceitar. E aí parece que essas informações que chegam tão claramente nas pessoas, elas parecem que colocam debaixo do tapete, que nem uma sujeirinha. Não, vou colocar aqui debaixo do tapete, depois eu dou uma olhadinha nisso, acho que eu não tenho nada a ver com isso. Gente, a gente só não tem nada a ver com o problema quando a gente realmente tem a certeza. Perfeito. Enquanto a gente não tem a certeza dos fatos, dos diagnósticos, ou se nós estamos distantes daquele problema, nós corremos o risco de, na nossa mente, criar dúvidas. E a dúvida, a incerteza é o que existe de pior, né, doutor? A dúvida, ela pode ser o que você falou, mas pode ser também te despertar também. Para você correr. Para você correr atrás das coisas verdadeiras, né? Então, bom. Assim, é muito bom se falar um pouco daqui da doença, mas é bom falar da prevenção. Uma coisa importante também para os jovens, não fumem cigarro e qualquer outro tipo de droga, tá? Não fumem, não usem drogas. É importante demais para você ter uma mente boa e um corpo são também. Aqueles cigarros eletrônicos, né? Que às vezes as pessoas acham, toquei nesse assunto aqui, Sim. porque é diretamente para o jovem. Sim. Que as pessoas acham que não estão fumando. Todos os estudos mostram que tem sim as substâncias que causam a dependência, que tem sim. Eles botam os aromatizantes para ficar uma coisa mais gostosa, uma coisa que... Viciante. Então, não usem, porque aquilo ali vai só trazer. E falando de trombose, pode levar você a uma trombose. Tá vendo só? Então, fica esse alerta aí. Quem quiser entrar em contato com o doutor, como é que faz, doutor? Eu estou nas redes sociais, Sim. Você pode procurar Dr. Valrian Feitosa na Clínica de Veias. Muito obrigada pela sua presença, é sempre um prazer trazê-lo aqui. E todas as vezes que a gente tiver que reforçar
histórias desse tipo, outros problemas de saúde que têm a ver com sua especialidade, estaremos entrando em contato com o senhor. Esse é um prazer muito enorme para mim, sabe? Eu fico muito confortável, me sinto muito bem aqui falando com vocês. Você nos deixa muito à vontade, tá? E agradecer, gente, a essa oportunidade de me dirigir diretamente para vocês e lembrar sempre que a saúde, é o bem mais precioso que nós temos. Sabe quando é que a gente dá valor à saúde? Quando a gente perde. Verdade. Então não perca a sua saúde.